Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por meio de Davi, nós vamos conhecer o coração de Deus. E hoje eu quero começar a falar sobre o pano de fundo da história de Davi. Nós vimos em 1 Samuel capítulo 1 e 2 e 3 aquilo que aconteceu então com Davi. Mas aonde começou tudo isso? Em 1 Samuel capítulo 1, versículos 11a, diz assim: O Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de sua serva, te lembrares de mim. Esta é a oração de uma mulher. Alguns de nós vêm com uma herança de fé e de fidelidade. Outros com o testemunho da capacidade divina de nos resgatar de terríveis situações. Esta é a oração de uma mulher chamada Ana. Para entender e admirar Davi, nós precisamos nos aventurar pelo pano de fundo da sua história. Nele nós encontramos alguns personagens heróicos e outros desprezíveis. Então vamos começar com um muito importante: Samuel. Foi Samuel que ungiu Davi para que ele um dia fosse rei. Mas não teria havido Samuel algum sem uma mãe corajosa e obediente chamada Ana por detrás de tudo. No início de 1 Samuel nós encontramos Eucana e suas duas esposas, Ana e Penina. Esta tinha filhos, porém aquela era estéril. A família tinha ido a Siló para então oferecer sacrifícios. 1 Samuel capítulo 1, versículos de 6 a 8 diz assim: E porque o Senhor a tinha deixado estéril, Ana, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e ela não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eucana era casado com 2 mulheres, sendo uma estéril.
E você sabe que em uma sociedade no qual procriar era tudo, o problema era que a que não podia ter filhos era torturada psicologicamente pela outra. Por isso, certo dia, ele disse: Ana, por que você está chorando? Não está comendo, está triste, deprimida? Olhe para mim. Será que eu não sou melhor para você que 10 filhos? Aí nós podemos observar algo muito sério. Como todos nós sabemos, um problema não resolvido causa muitos outros. Aqui diz que todos os anos a mãe dos filhos de Eucana humilhava Ana. E todos os anos a mulher que Eucana amava mordia a isca. Então não é de se surpreender que Ana sentisse a alma amargurada, como nos diz 1 Samuel 1,10. Qual foi a pílula mais amarga que você já teve que engolir? Todos nós as engolimos. Ainda que em comparação com os outros a nossa pílula possa parecer mais ou menos amarga, a amargura que sentimos nunca é de pouca importância. Aqui a situação de Ana certamente não envolvia pouca dor. Ela não tinha filhos. Estava sendo atormentada e estava sozinha. Muitos passaram por dificuldades e uma companhia nem sempre reduz o sofrimento. Ana, ela então faz as escolhas certas ao lidar com a sua amargura. Ela chorou muito e orou ao Senhor. Em sua oração, ela fez 2 votos quase inimagináveis. Uma foi de longe o mais fácil, prometeu que se Deus lhe desse um filho, não se passaria navalha sobre a sua cabeça, o que significava um voto de nazireato. Uma espécie de consagração especial ao Senhor. A outra promessa era dá-lo ao Altíssimo por todos os dias da sua vida. Poderíamos até pensar que Ana estava barganhando com Deus, que não aceita esse tipo de trato, mas ele procura na terra, diz 2 Coríntios 16:9, mas ele procura na terra aqueles cujo coração é perfeito para com ele, para que possa abençoá-los. Olha que promessa maravilhosa. Ana não estava barganhando com o Senhor. Ela estava exatamente olhando para os céus e chamando aquele que poderia abençoá-la. O livro de Crônicas ainda não havia sido escrito, mas de alguma forma Ana buscou em Deus o que Davi mais tarde descobriu ser verdadeiro. O Senhor, ele sonda todos os corações. E ele conhece a motivação até mesmo dos nossos pensamentos. Se você, que está me ouvindo hoje, o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre, diz 1 Crônicas 28:9. Ela buscou o seu Senhor aonde? Na sua amargura. Acredito que Deus respondeu à oração de Ana por 2 razões. Em primeiro lugar, por ele ser generoso. E ele deseja derramar o seu amor sobre nós. Segundo, por conhecer o coração de Ana. Ele sabia que ela faria o que havia falado. Então, nós podemos observar quando está Ana, então, orando ao Senhor. O profeta Eli, o sacerdote Eli, viu Ana orando com fervor. E ele acaba entendendo tudo errado. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. 1 Samuel 1:14. Então, olha só que experiência de Ana. Em sua infância, alguma vez você levou a culpa por algo que não fez? Talvez essa seja uma experiência comum a todos os homens. Agora, você imagina Ana
Como ela se sentiu quando Eli, o seu pastor, acrescentou insulto àquela dor que ela estava sentindo? No entanto, essa cena revela o caráter de Ana, como diz o ditado. Não se sabe como a pessoa é até que alguém pise no seu calo. Para Ana seria muito fácil dar uma resposta agressiva, pois ela estava no poço da amargura. Ao menos mostrar indignação, mas ela respondeu dessa forma: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebo vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma amargurada diante do Senhor. Não julgue esta tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. 1 Samuel 15:16. Foi o suficiente para Eli mudar o seu tom e então dirigir-se a ela com delicadeza e abençoá-la. Vá em paz. E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Versículo 17. Ana reagiu prontamente, imediatamente à bênção profética de Eli. Ela seguiu o seu caminho, olha só, comeu e seu rosto já não estava mais abatido ou demonstrando nenhum tipo de angústia. Os versículos 19 e 20 contam que Ana e Elcana fizeram ao deixar Siló, quando voltaram para casa, o que Deus fez por eles. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo ela deu à luz a um filho e deu a ele o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi a Deus. 1 Samuel 1:19. Então, pela simples escolha do nome de seu filho, Ana demonstrou que levava a sério o voto que ela fez diante de Deus. Por 3 anos ela amou, cuidou dele, logo ela cumpriu seu voto, dando seu filho àquele de quem o recebera, e deu-lhe o nome de Samuel. Que preciosa foi a resposta à sua oração. Seu filho foi profundamente amado. Como ele foi importante para a nação hebraica, Ana se comprometeu a dá-lo ao Senhor, tornando-o um nazireu. Você pode imaginar como deve ter sido fácil para Ana fazer esse voto antes do bebê nascer, antes de ficar tão envolvido com ele? Imagine a emoção que tomou conta do seu coração quando ela, então, entrega o seu filho ao Senhor. Amados, que nós possamos lembrar: o Senhor sonda os corações e conhece a motivação dos nossos pensamentos. Se o buscarmos, o encontraremos. Então, busque Ele. Não importa a situação que você esteja, Deus está pronto a olhar para ti. Que Deus te abençoe. E amanhã nós vamos dar continuidade ao pano de fundo da história de Davi. Que Deus te abençoe e até amanhã.